Nós vamos ler Amós, capítulo 2, verso 11, que diz o seguinte: E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre vossos mancebos, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. No capítulo 3, verso 7 de Amós está: Certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E em Amós, capítulo 5, versos de 1 e o verso 4, nós temos: Ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel, porque assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós, um dos profetas menores, profetizou em Betel, nos reinos de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel, provavelmente no ano 787 a.C. Foi acusado de traidor pelos sacerdotes, que o expulsaram do reino do norte, porquanto suas profecias se referem à queda daquele reino, queda a respeito do qual o profeta Amós fez previsão. No texto de Amós, capítulo 2, verso 11, que nós lemos acima, há uma referência aos nazireus, em que o Senhor declarou: dentre vossos mancebos levantei nazireus. Convém aqui mostrar o que nazireus significa. Se não, vejamos: eram indivíduos que não pertenciam a um partido nem à irmandade, mas que, por voto particular, foram separados por tempo indeterminado para o serviço especial a Deus. Um exemplo típico de nazireu no Novo Testamento é João Batista. Confere Lucas, capítulo 1, verso 11 a 17, ou Mateus 11, 7 a 10. Eu estou dando esta explicação porque, naturalmente, quando nós lemos certas palavras que estão lá registradas, se não tivermos conhecimento, nós não entenderemos bem o significado daquilo que o profeta está dizendo. Por isto que eu trouxe também esta explicação do significado de nazireu. Amós era natural de Tecoa, cidade da tribo de Judá, conforme declarado no capítulo 1, verso 1, cidade que ficava situada a cerca de 10 quilômetros ao sul da vila de Belém. Amós era de classe humilde e se empregava no mistério de pastor de ovelhas. Segundo consta, se sustentava com os produtos dos sicômoros existentes nas planícies próximas ao mar. Sendo Amós cidadão do reino de Judá, foi pelo Senhor chamado para exercer a missão profética no reino das 10 tribos. O profeta Amós a profecia de Amós foi proferida com o estilo literário hebreu, sem prejuízo da dignidade e do vigor de seus discursos. Isto porque a linguagem naquele tempo já era a do hebraico, mas o helenista. Aqui ele falava na linguagem popular do povo, na sua maneira de ser, porque ele era um homem do povo. O livro de Amós
é o terceiro dentre os livros dos profetas menores e se constitui de 9 capítulos. O profeta não faz referências à invasão dos assírios, como fez o profeta Oséias, provavelmente porque esta invasão não tinha ainda sido acontecido, não se tinha acontecido ainda. Nas 2 primeiras partes do livro de Amós, as suas profecias são denunciatórias e a seguir apresenta 5 visões, nas quais, pela oração do profeta, Deus perdoa Israel e cessa a obra devastadora. Entretanto, infelizmente, a vontade divina não foi observada pelo povo. Nós podemos notar que aqueles problemas que estavam existindo lá entre os hebreus, o povo de Israel e as outras nações viviam em conflito. Essa situação se mantém ainda até hoje, porque nós estamos vendo nos jornais, na televisão, de como aquelas nações continuam lá se degladiando umas contra as outras, não se entendendo. Isso tudo porque falta àqueles que participam destas nações a mensagem de Cristo, a mensagem do perdão, a mensagem da salvação. Por isto eles estão ainda vivendo dentro daqueles mesmos problemas que existiram no passado. Nas 2 primeiras partes do livro de Amós, as suas profecias são denunciatórias. O que significa isto? Que ele fazia denúncias contra o povo de Israel. E depois ele apresentou 5 visões. E nestas visões, ele sempre concluía com a sua oração a Deus, pedindo pelo seu povo. E Deus se prontificava a perdoar Israel e dava uma parada na sua obra de devastação daquilo que eles faziam. Mas esse povo, infelizmente, eles não atendiam à vontade divina e por isso eles estavam continuando a sofrer da mesma maneira. O Reino do Norte, na época do profeta Amós, não enfrentava ameaças militares. Em meio a esta condição de prosperidade, a voz do profeta Amós veio falando com uma linguagem de camponês, não se importando de ser ou não ser aceito pela sociedade, posto que desejava comunicar a mensagem divina, atendendo ao chamado de Deus para proclamar a sua profecia, na qual desejava manifestar a sua obediência ao Senhor, porquanto declarou que Deus não se agradava das manifestações religiosas do povo, manifestações que não davam ao Senhor qualquer prazer. Confere o que está dito nos versículos 21 e 22 do capítulo 5. Amós, na sua profecia, ataca a injustiça, a opressão feita aos pobres, os negócios desonestos e os privilégios comprados a peso de ouro, declarando que Deus devia ser o Senhor de toda a vida das pessoas, inclusive dos negócios. E por esta razão, Amós predisse que Israel seria castigado. Agora aqui já não quero trazer tanto aquilo que está acontecendo lá com Israel, mas aquilo que está acontecendo aqui no nosso Brasil mesmo, porque estas coisas que estavam lá, não é isso? A injustiça, a opressão feita aos pobres,
Por exemplo, tudo que é problema, quem é responsável pelas dificuldades do governo são os aposentados, exatamente aqueles que recebem pouquinho. Mas há outros que já estão usufruindo das vantagens, não é? E fazem os negócios desonestos e compram qualquer coisa a preço de ouro. Isso nós estamos vendo, infelizmente, nós lemos nos jornais todos os dias da corrupção que existe por aí, prefeitos, vereadores e deputados federais, especialmente, senadores, estando envolvidos em problemas, não é? Houve um caso esta semana que até lá no jornal da Band, eu acho, né? Eles estavam dizendo que um vereador lá em São Paulo estava sendo chamado para dar explicações sobre a sua riqueza, os prédios que possuía, e ele não sabia de nada. Não sabia de quem era a propriedade, porque botava em nome de laranja, então não sabia quem era, não podia dar nenhuma informação. E aí o speaker disse, esse não é, porque ele é japonês, de nacionalidade japonesa, esse não é nem Sansei, nem Nisei, é não sei. Não sei quantos ouviram a palavra lá do speaker que estava fazendo o comentário. Então essas coisas acontecem, infelizmente, e nós devemos proclamar contra elas, não é? Ontem passou na televisão muitos filmes a respeito de Jesus, da sua morte por causa do dia da Páscoa hoje, e quanta coisa esquisita eles colocaram na história da vida de Jesus. E como os próprios líderes religiosos estavam fazendo mal àqueles que eram escravos. Aparece lá um líder da religião que mandava naquela época, não é? E chicoteando num escravo amarrado no poste. E o escravo ficando lá pedindo perdão, desculpe, não me faça isso. E ele continuava a passar o azorrague nas costas do moço. E isso acontecia aqui na nossa história. E depois, fazendo um comentário lá numa das estações sobre a questão do ecletismo religioso, que as coisas se misturaram, não é isso, as religiões consideradas africanas no Brasil, que vieram, e outros casos, não é isso, e estava sendo uma mistura, e todos eles participam dos festejos, que são festejos religiosos. E então o que aconteceu é que eles fizeram um comentário lá sobre a Igreja Universal e outras igrejas evangélicas, dizendo que eles também estão fazendo ecletismo, porque estão fazendo esse negócio de expulsar demônios, né, e fazer, como é o nome daquilo que eles fazem lá, que tem que tirar o demônio? Hein? Pois é, exatamente. Então eles estão fazendo aquilo que está misturando uma coisa com a outra, não é? Então isso, comentado na televisão por pessoas que não estão de modo nenhum ligadas a nenhuma igreja, é uma coisa que entristece os crentes em Jesus Cristo, porque está havendo uma falha na pregação do Evangelho, uma pregação
que não corresponde àquilo que Jesus ensinou e que está no Novo Testamento. Essas coisas devem ser por nós também combatidas. O irmão, domingo passado, trouxe aqui uma palavra sobre a questão de um convênio, não é isso? Da Igreja Católica com o governo, fazendo a associação da Igreja Católica, quase que voltando ao sistema da Igreja que é oficial, não é? Então nós temos que verificar que há uma responsabilidade por parte dos crentes fiéis a Jesus Cristo, assim como aconteceu no passado, que Deus levantou profetas para denunciar os erros e também nazireus que espontaneamente se apresentavam para servir ao Senhor e realizar a obra de Deus. Amós, na sua profecia, ataca a injustiça, a opressão feita aos pobres, os negócios desonestos e os privilégios comprados a preço de ouro, declarando que Deus devia ser o Senhor de toda a vida das pessoas, inclusive dos negócios. E por esta razão, Amós predisse que Israel seria castigado. A profecia de Amós segue o seguinte esboço no seu livro. Primeiro, ameaças proféticas contra diversas nações, inclusive Judá. Capítulos 1 e 2. Segundo, 3 discursos proféticos sobre os vícios e maldades de Israel. Capítulos 3 a 6. E terceiro, diversas visões proféticas nefastas e concernentes a Israel, proclamando a promessa divina de tornar a levantar a tenda de Davi, capítulo 7 ao capítulo 9. Quando ele tem essa promessa, nós podemos perceber que é uma promessa messiânica, porque com o Senhor Jesus Cristo, aqueles que viessem a aceitar a Cristo estariam proclamando a vontade de Deus, pregando o Evangelho de Cristo. E como nós demos o título a esta palavra, Amós, um profeta obediente. Deus espera de nós obediência, vida fiel aos ditames divinos, que anunciemos a mensagem santa e recebendo a Deus como meninos. Obedecer com júbilo ao Senhor, submetendo à vontade de Deus, não seguindo os impulsos de nós mesmos. Só deste modo somos servos seus. Esquecendo a soberba e que é vanglória, sem vaidade, que é pura ilusão, servindo a Deus, teremos a vitória. Buscar ao Pai Celeste é ventura que o crente em Jesus Cristo usufrui, porque Deus nos recebe com ternura. Assim, nós temos esta mensagem, porque o que qualificou exatamente, que deu a identificação do profeta Amós, foi de ser ele um profeta obediente. E nós, hoje, também precisamos ser obedientes à palavra de Deus, obedecer à vontade do Senhor. A Igreja de Jesus Cristo deve ser uma igreja que dê o testemunho da sua fé, uma igreja que proclame o Evangelho, uma igreja que fale do perdão de Deus, uma igreja em que haja fraternidade, uma igreja em que todos nós estamos prontos a servir a Deus com amor e espalhando o Evangelho para toda a criatura,
cumprindo o ID de Jesus. Hoje nós estamos encerrando o mês que nós adotamos aqui, até o segundo domingo, para missões mundiais. E, sem dúvida nenhuma, esta foi a vontade de Deus, já expressa lá no Velho Testamento, porque a sua mensagem era para todos os moradores da terra, como agora no Novo Testamento, na palavra de Jesus, quando ele diz que nós precisamos pregar o Evangelho a toda a criatura. E aquele que crê, o que acontece com ele? Será salvo. E o que não crê? Permanece na morte, isto é, na separação de Deus. Nós não estamos para viver nas trevas, e sim para viver na luz. A nossa vida deve refletir a vida de Cristo. Assim como no passado, quando um servo de Deus ia passando na rua e alguém disse, ali vai um servo de Deus. Que eles possam dizer de nós também hoje, os nossos companheiros na escola, os nossos companheiros no trabalho, as pessoas que são nossos vizinhos, que possam dizer que aí está um homem de Deus, está uma mulher de Deus, porque está representando, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, está fazendo a vontade de Deus, está procurando proclamar o Evangelho. Mas se eu vou proclamar o Evangelho e dou mau testemunho, então eu estou prejudicando a própria mensagem que eu estou levando. Então é muito importante, é significativo, que cada crente dê um testemunho fiel da sua fé, porque pela fé nós somos salvos, pela fé nós vivemos, pela fé nós cremos na esperança da salvação e da vida eterna. Por isto, a nossa mensagem, a nossa vida, há de ser sempre uma vida de pregação do Evangelho. Isto não é responsabilidade só dos pastores, dos diáconos, mas de todos os servos de Deus, de todos os crentes. Você que está aqui presente hoje, você também é um pregador do Evangelho. Você também precisa dar o seu testemunho da sua fé, precisa viver verdadeiramente o que Cristo ensinou, para que esta mensagem não fique sofrendo o escândalo, porque no passado aquele povo escandalizava, porque não fazia a vontade de Deus. Mas nós precisamos ser obedientes à vontade do Senhor, como obediente foi o profeta Amós. Que Deus nos abençoe e que possamos servir ao Senhor com alegria.